Boa noite. Que a paz do nosso Mestre nos envolva, nos permita ser fiel aos seus ensinos e nos amplie as possibilidades de apreensão do conteúdo. Até porque o tema de hoje, né? Nosso tema de hoje é o não e a luta, capítulo 80 do livro Pão Nosso, onde o benfeitor Emmanuel destaca um versículo em Mateus que está no meio do Sermão do Monte, né? Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E lá, dentre outras coisas, Jesus falou: mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Ou seja, o que é sim, o que não é não. Não é talvez, quem sabe. Isso nunca foi tão necessário nos dias de hoje que a gente vê tanta relativização do mal, né? Não, ele fez aquilo, mas porque ele foi motivado por aquilo outro e então não se tem mais assim uma segurança, né? Porém, o texto que Emmanuel traz, isso é uma característica dele, ele pega um versículo, ele pinça um versículo, ele necessariamente não vai abordar no texto dele o que aquele versículo quer dizer, mas ele pega como um mote para poder abordar um outro tema. E o tema que ele traz para a gente é o não, desse sim, sim, não, não, é o não e a luta. E pelo texto, pelo título, a gente ainda não entende o que é que ele quer dizer. Mas no decorrer da leitura, nós vamos entender. Porque ele diz assim: ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre as portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides, não esqueça, né, a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, ser leal e sincero em tuas atividades, em tuas atitudes. Aí, depois dos exemplos, ele diz: o sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez, é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente na qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Aí a gente entende o porquê da luta, né? Porque não é fácil dizer não. E esse texto, para mim, caiu assim como uma luva.
a pessoa que tem dificuldade de dizer não na vida sou eu. O sim é muito mais fácil, né? Por quê? Porque o sim não causa conflito. Val. É simval, até mesmo por isso, né? O sim não causa conflito. O sim atende ao que o outro vem te pedir, à expectativa do outro. Então é muito mais tranquilo você dizer sim. O não por si só já é um tanto quanto amargo, né? Difícil de engolir, né? E aí tem duas reflexões que eu queria fazer aqui com vocês antes da gente entrar no texto de Emmanuel, né? Primeiro, que do mesmo jeito que a gente tem facilidade de dizer o sim e dificuldade de dizer o não, nós também temos dificuldade de ouvir o não. Então, a minha primeira leitura desse texto, ela foi na posição de quem diz sim ou quem diz não. Mas depois a ficha caiu e eu comecei a ler o texto na postura de quem está ouvindo um sim e de quem está ouvindo um não. Porque é justamente pela nossa reação de ouvir o não que a gente dificulta que o outro diga um não para a gente. E muitas vezes o próprio universo nos diz muitos nãos. Universo, entendamos, a providência divina, né? Nós sabemos que estamos imersos, né? Nós existimos e nós vivemos em Deus. Deus é onipresente. Ele está presente a todo instante e em todos os locais. Só que, além de ser onipresente, ele é onisciente, ele sabe de tudo que está acontecendo, e ele é onipotente. Então, não é a nossa vontade que vai prevalecer, é a dele. Só que a vontade dele é nos fazer feliz. E muitas vezes a nossa vontade contraria a vontade dele. Então, contraria a nossa felicidade. Isso está dito de uma maneira bem clara na questão 614 do Livro dos Espíritos, que é a primeira questão que abre a parte 3, que é a parte das chamadas leis morais, em que o nosso mestre codificador, Allan Kardec, pergunta para os espíritos o que é a lei natural. Ou seja, o que é esta lei que rege a natureza, o equilíbrio da natureza, a orbe perfeita dos astros em torno de outros astros, planetas em torno do Sol, esse equilíbrio que a natureza tem por si só. E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. E olha que uma simples resposta, ela vai além disso, mas só com esta frase, eles já dizem assim: não há por que separar religião de ciência. A lei natural, que a gente pensa numa lei da natureza, científica, portanto, é a lei de Deus. É a mesma lei que rege a gente no campo psíquico, espiritual, moral e rege no campo físico também. Não são duas, é uma só. E aí eles continuam dizendo assim: é a única capaz de proporcionar a felicidade do ser humano, dizendo-lhe o que fazer e o que não fazer. Então, por exemplo, quando a gente tem condutas alimentares contrárias ao que o nosso organismo está apropriado para receber, ou quando a gente exagera, a gente passa mal. O que é isso? É um não da lei divina, universal, natural, como quem diz assim, para. Porque se você continuar, o dano vai ser pior, né? Então, é a única capaz de proporcionar ao ser humano a sua felicidade, dizendo-lhe o que fazer e o que não fazer.
E aí o arremate. E o ser humano só é infeliz quando se afasta dela. Então, infeliz é uma negação da felicidade. E isso é fruto do livre-arbítrio da gente. Porque este ser, como diz Roden, este ser onipotente se faz impotente diante de uma criatura prepotente. Né? Ele deixa a gente decidir. Você quer decidir? Você quer transgredir a lei? Você quer ultrapassar o sinal vermelho? Ultrapasse. Você está na direção do seu carro, sua vida. Agora, se você atropelar alguém, se vier outro carro de lá bater em você, não vai dizer que foi Deus que quis. Porque a gente tem esse hábito, né? Às vezes acontece algumas coisas com a gente diz assim, mas foi Deus que quis assim. Não. Deus não quer infelicidade para ninguém. Deus não quer sofrimento para ninguém. Já notaram o quanto que o universo, ou quanto que o nosso planeta, ele é abundante? Uma vez alguém disse assim, Deus é farturento, ou seja, o que ele faz em fartura. O sol já parou de nos aquecer algum dia? E o ar? Já faltou ar para a gente? A gente não precisa pagar a conta do ar, nem do sol. Já faltou água para a gente? Quando falta é porque tem a intervenção do ser humano, normalmente, né? Ou faltou a intervenção para levar água para aquele local, haja visto Israel, no deserto lá, plantações assim maravilhosas. Por quê? Porque o ser humano quis levar a água de um local para outro. Isso é desde o Império Romano. Eles faziam água circular quilômetros, sem nenhuma tecnologia da que nós temos hoje. No Egeu, no Egito antes, perfeito, ó. Obrigado. Então, muitas vezes é o universo que nos diz não, porque a gente não dá um não para a gente, ou não dá um não para o outro. Porque a segunda reflexão que eu fiz, lendo o texto, é que quando a gente diz sim para alguém ou para alguma coisa, a gente está dizendo não para outra. E vice-versa. Quando a gente diz não para alguma coisa, a gente está dizendo sim para outra. E por que que essa ficha caiu? Porque no evangelho que a gente faz lá em casa no domingo, eu pedi que um texto que nós pudéssemos abrir, enfim, que fosse, que viesse ao encontro de todos que ali estavam, mas eu estava pensando no comentário de hoje, que eu não tinha lido o texto ainda. E aí caiu o texto cujo título é Um Só Senhor. E Emmanuel escolheu aquele versículo que diz assim: não se pode servir a dois senhores. E ele comenta que, assim como o Cristo diz, né, o meu reino ainda não é deste mundo, não é que ele não seja deste mundo, ele ainda não é deste mundo, porque nós ainda estamos muito mais ligados no que é material e, portanto, efêmero, transitório, perecível. A gente ainda se acha que o que pode nos completar, o que pode nos fazer feliz, está fora da gente. Não é, via de regra? E assim, a gente passa a maior parte de nosso tempo, fora o tempo que a gente dorme, a maior parte do tempo em busca de conquistas e realizações de ordem material. E nada de errado nisso, até porque a própria condição encarnada nos pede, nos exige, nos demanda que a gente trabalhe para vencer os obstáculos, para prover o nosso sustento, para não sobrecarregar ninguém. E é nesse esforço do dia a dia, do trabalhar, de solucionar os problemas das mais variadas ordens, que a gente vai se exercitando intelectual e moralmente. Mas será que tem cabimento a gente passar
todas as horas que nós estamos acordados entre trabalhar, se alimentar, se divertir, e não dedicamos nenhum tempo para pensar naquilo que é de ordem transcendental, porque nenhum de nós aqui vai permanecer encarnado para sempre, né? Mais dia, menos dia, a gente vai desencarnar. Se tem uma coisa certa é que a gente vai desencarnar, graças a Deus. Por quê? Porque aqui é transitório. Já pensou se aqui fosse permanente? Ia ser uma dureza, né? Mas a gente tem visto, até mesmo nas nossas reuniões mediúnicas, muita gente que desencarna completamente perdida, porque sequer dedicou um espaço de tempo durante a sua vida, durante a sua existência encarnada, para pensar que vai continuar depois que o corpo falece, e o que morre é o corpo. A gente continua. Vivinho da Silva, muito mais vivo até do que o que estamos agora. Entende? Então, é, é, quando a gente diz sim para as coisas materiais, muitas vezes nós estamos dizendo não para as coisas espirituais e vice-versa. Ah, mas não dá para conciliar? Claro. Francisco de Assis, o caminho do meio, né? A gente tem que trabalhar, mas a gente pode trabalhar ligado em que ali nós estamos. Emmanuel tem uma frase que ele diz assim: o, o Senhor não estabeleceu limites entre o templo e a oficina. Como diz assim, é só dentro do templo que eu oro e que eu me ligo a Deus, mas lá fora eu estou no trabalho e não penso em nada disso. Ele falou, não, o Senhor não estabeleceu limites entre o templo e a oficina. E aí vem o texto dele, porque ele diz assim, ama de acordo com as lições do Evangelho. Quais lições são essas? Amar o próximo como a você mesmo, e mais adiante ele disse para os discípulos, meus filhinhos, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que o Cristo nos ama? Nos amou e nos ama, não é? Com total renúncia, com total entrega, com total perdão, com total misericórdia, com total compreensão. Porque, via de regra, os nossos amores se convertem em grilhões. Um amor que prende alguém perto de si não é um amor de verdade. O amor tem que deixar livre, né? Se você verdadeiramente ama, você quer o melhor para aquela pessoa e não que ela fique grudada em você. Este é o amor que o Evangelho nos conclama. Ajuda a quantos necessitam de nossa cooperação. E não vamos deixar que o nosso amparo crie perturbações e vícios. Porque quando a gente estende de mão beijada tudo, a pessoa pode cair realmente na perturbação de não trabalhar. Eu recebo tudo de mão beijada. Não preciso me esforçar, né? Atende com alegria quem te pede um favor, mas não cedas à leviandade e à insensatez. Não é tudo que é pedido a gente que vale a pena fazer. Meu pai, posso não ir hoje para a escola? Pode? Pode. Tem que ir para a escola sim, meu filho. Posso não fazer o dever de casa, minha mãe? Tem que fazer o dever de casa, né? Mas isso acontece entre nós adultos também. Porque às vezes a gente pede umas coisas que não tem cabimento. E para não dizer não, a gente é. Mas a gente diz e não faz. É igual aquele filho que disse que ia trabalhar na vinha e não foi. O outro disse que não ia e foi. Aí Jesus diz assim: quem fez mais certo? O que disse que não ia e foi. O outro que disse que ia e não foi. É o sim que é não. Você diz sim para não desagradar a pessoa, mas você não faz.
Entende? Né? Abre, abre as portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, claro, né? Temos que abrir as portas. Aliás, nós, enquanto pais, inclusive, temos este dever de proporcionar aos nossos filhos educação, segurança, saúde, bem-estar, mas não ouvides a educação para a felicidade real. Porque a felicidade real não encontra no plano material. O que a gente acha que completa a gente do ponto de vista exterior, material, é igual aquela água do poço da Samaritana, que quando o mestre chega perto dela, ou quando ela chega perto do mestre, ele diz: esta água que você está vindo aqui tirar, todos os dias você vai ter que vir, porque ela te dessedenta, ela tira a sua sede, ela mata a sua sede, mas a sua sede volta, que você fica sem beber e ela volta, aí você tem que tirar, todos os dias você tem que vir aqui. Porém, se você pedir, eu posso lhe dar água viva. Que é essa água viva? É uma água que brota de dentro de você mesmo. Porque esta fonte está em nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai, ou seja, nós temos esta perfeição latente. Precisa ser desenvolvido esse potencial. Não é fora. O que a gente faz fora, o que a gente faz aqui no plano material, é um exercício para desbloquear e a gente ter acesso realmente ao que verdadeiramente nos faz feliz. Ixi, uma coisa aqui. É, enfim. É, enfim, e aí ele, né, cultivar a delicadeza, mas ser leal e sincero. Então, vamos pensar duas vezes antes de dizer sim, para ver se realmente nós estamos atendendo ao bem e ao bem comum. Porque se não é bem comum, não é bem. Se é bem só para mim, não é bem. E saibamos dizer o não com tranquilidade. Porque às vezes um sim desce travado também, porque você disse com a cara, tá bom, vou fazer. Né? E tem alguns nãos que são assim também arrasadores. É o que ele fala aqui, as maneiras, na maior parte das ocasiões, né, dizem mais que as palavras. Francisco de Assis, para os frati minori, né? Vão e preguem o evangelho por onde andarem. Se necessário, usem palavras. Só se necessário, porque você pode pregar com a sua atitude. Entende? Então, eu já botei a minha carapuça, tá? O texto foi para mim. Que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não, mas principalmente que o nosso sim seja um sim de acordo com as lições do Cristo, do Evangelho, estejam alinhadas com a lei divina e natural, porque essa sim traz felicidade para a gente. Quando for o não alinhado, não, com toda clareza e respeito e delicadeza. Paz e bem aos nossos corações.